Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou passar algumas dicas e informações para você evitar a piora do bruxismo. A causa do bruxismo não está bem esclarecida, mas considera-se como multifatorial, ou seja, várias causas. A ciência ainda não conseguiu estabelecer uma relação direta entre causa e efeito para o acontecimento do bruxismo. A literatura considera alguns fatores que pioram esse bruxismo. Eles são oclusão, que é o contato dos dentes com a boca fechada, qualidade do sono, estresse, fatores psicológicos e algumas drogas. Antigamente, acreditava-se que a oclusão do paciente que gerava o bruxismo, mas hoje sabe-se que a oclusão não é a causa, mas ela pode levar à piora deste. O padrão oclusal não vai determinar o início ou a parada do bruxismo em si, mas vai diminuir as consequências, dor e desgaste dentário. Como as pesquisas não conseguiram correlacionar o bruxismo com a oclusão, os estudos avançaram em outras direções. Outras causas passaram a ser consideradas. A compreensão do mecanismo do sono trouxe inestimáveis avanços para começarmos a entender a fisiologia e as consequências do bruxismo. O sono varia de intensidade. Começa leve, depois ele é profundo. Essas duas variações constituem o sono do descanso do corpo. Depois disso, entramos na fase dos sonhos, no qual constitui o sono do descanso da mente. Durante a noite, o sono está mudando de intensidade e de fase constantemente. Inclusive, uma curiosidade é que só conseguimos lembrar dos nossos sonhos quando acordamos na fase dos sonhos, também conhecida como fase REM. E é justamente nessa fase REM que os estudos encontraram mais indícios do bruxismo, como o estudo de Hug e colaboradores, que fizeram uma comparação do bruxismo durante o período do descanso do corpo e durante o descanso da mente. A proporção de pacientes com bruxismo que apresentaram dor foi bem maior naqueles indivíduos onde o bruxismo aconteceu na fase REM do sono. Certo, mas o que piora o meu sono? Bem, para descobrir isso, existem profissionais e exames adequados, mas algumas dicas legais para melhorar o sono são: deixe o mínimo de luz possível no quarto. Isso vale também para os celulares. Evite de os usar antes de dormir. Silêncio. Dormir assistindo vídeos, ouvindo música, estimulam o seu corpo a se manter alerta, não te permitindo dormir com a qualidade que você precisa. Não durma com fome ou dor. Isso pode prejudicar a qualidade do seu sono e te fazer acordar antes do necessário. Respeite o seu intervalo de sono. Ou seja, se você sabe exatamente o horário que você precisa acordar, deite-se em um horário que respeite o seu intervalo de sono. Afinal, nós temos diferentes horas de sono necessárias ao decorrer da vida. Por exemplo, para um recém-nascido, o tempo de sono atinge cerca de 20 a 22 horas diárias. No feto, chega até 23 horas. No adulto jovem, a necessidade de sono está reduzida a 8 horas por dia. Aos 40 anos, 7 horas por dia. E o idoso, 80 anos mais ou menos, somente 5 horas por dia já é o suficiente. E com a característica de, na maior parte do tempo, o sono estar leve. As pesquisas mostram que o número e a duração do bruxismo durante o sono variam consideravelmente para cada indivíduo e até na própria pessoa, dependendo da noite. Por isso, atente-se a você e à qualidade do seu sono. O fator psicológico também pode piorar o bruxismo. Indivíduos com ansiedade, depressão, estresse emocional, medo ou com falta de autoestima tem mais predisposição para desenvolver o bruxismo ou apertamento. Mas não existe relação estabelecida no sentido de que o aumento do nível de estresse emocional aumente o nível do apertamento. Os estudos de Pingatore e colaboradores e Kemp e colaboradores descrevem mais a influência da personalidade do indivíduo que tem a predisposição ao bruxismo do que propriamente o estresse que ele enfrenta.
são normalmente indivíduos perfeccionistas, exigentes consigo mesmos, que parecem competir com o próprio tempo. Outros indutores de estresse, como dor, concentração em atividades minuciosas, podem aumentar a tensão muscular, causando o apertamento dos dentes. Reprimir as emoções durante o dia por razões socioculturais pode gerar apertamento e rangimento que vão aumentar a tensão. Claro que reprimir as emoções não terá somente efeito na boca. A pessoa poderá ter problemas no corpo todo. Por isso, se você identificou alguma dessas características, procure o profissional adequado. O uso de certos medicamentos e drogas podem desencadear ou aumentar os eventos do bruxismo. A literatura enfatiza a ação do álcool, antidepressivos e cigarro. Muitos pacientes perguntam se o bruxismo é hereditário, porém ainda não existe uma correlação genética no sentido de transmitir o bruxismo. Portanto, se o bruxismo do sono está ligado ao sono, e a genética tem influência no padrão do sono, pode-se indiretamente correlacionar os dois fatores. Gostou do vídeo? Aproveita, compartilha com seus amigos e fica ligado para os novos conteúdos que estão vindo por aí.